Oi, meninos e meninas, tudo bem? Vamos começar nossa lição? Então, abra sua revistinha lá na lição 5, tá? O nosso versículo de hoje, ele está em João 15:12, que diz assim, olha, o meu mandamento é este, amem uns aos outros, como eu amo vocês. Então, crianças, vocês têm amado os amigos, a mamãe, o papai, os titios, os primos. Têm amado? Se vocês têm feito isso, olha, vocês estão muito bem e Jesus está muito feliz com vocês, sabe? Porque esse é um grande mandamento. Então, nós devemos sempre estar o quê? Amando uns aos outros, não é mesmo? Então, crianças, vamos fazer uma oração agora? Então, vamos fechar os nossos olhinhos para falar com o Papai do Céu. Senhor, meu Deus, nós te louvamos e te adoramos, Pai, por todas as bênçãos recebidas. Senhor, esteja conosco nesse momento. Nos dê, ó Pai, sabedoria para aprender um pouco mais da Tua palavra. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia, por essa semana que está iniciando. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, hoje nós vamos mergulhar em uma história linda, uma história muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Sabem, crianças, certo dia, Jesus e seus discípulos estavam caminhando lá para Cafarnaum. E os discípulos, eles conversavam sobre quem era o maior no reino dos céus. E Jesus, foi só escutando, porque eles conversavam mais assim, sabe? Baixinho, um no ouvido do outro. Mas Jesus, ele sabia tudo o que estava se passando ali, sabe? E quando chegou em casa, o que Jesus fez? Jesus falou para os discípulos sentar, que Jesus ia falar um pouco mais sobre isso. E, gente, lá em Marcos 9:35, Jesus disse assim para os discípulos: saibam que quem quiser ser o primeiro, ficará por último. Ficará por último e será servo de todos. Então, crianças, nós devemos sempre servir ao amigo, não é? Nós devemos sempre ser servos, nós devemos sempre ser úteis, tá bom? Então, crianças, Jesus, ele pegou uma criança no colo. Olha, Jesus com uma criança no colo. E ele disse assim para os discípulos: quem recebe uma dessas crianças, como eu estou fazendo, recebe-me também. Mais do que isso, recebem o próprio Deus que me enviou. Jesus, ele estava ensinando para os discípulos que as pessoas mais importantes, as que são primeiras no reino de Deus, são aquelas que servem umas às outras. Você quer ser o primeiro? Hein? Se você quer ser o primeiro, você tem que aprender a servir. Você tem que aprender a ser um bom amigo, não é? Você tem que aprender a ser um bom filho. Você tem que estar sempre disposto a ajudar, não é? Você tem que estar sempre disposto a fazer as coisas, a fazer a obra do Senhor. Vocês sabem, crianças, que mesmo sendo crianças, vocês são missionárias, sabia? E vocês se pondo para ajudar, vocês estão o quê? Vocês estão fazendo missões, sabiam? Então, crianças, e Jesus, ele continuou ali falando com seus discípulos. Naquele tempo, muitas pessoas pensavam que as crianças não eram importantes para o reino de Deus, sabia? Então, eles até nem queriam tanto as crianças por perto, porque eles achavam que as crianças passavam a ser importantes só quando elas já tinham sido educadas, só quando elas já sabiam ler, escrever, fazer as coisas, se virar sozinhas.
Mas não foi isso que Jesus ensinou quando ele pegou o quê? Essa criancinha aqui no colo. Jesus aqui, gente, vocês sabem o que ele fez? Ele deu valor às crianças. Então, crianças, em todos os momentos da vida de vocês, vocês têm que parar e pensar: eu tenho um valor imenso para o Senhor. Por isso eu quero servi-lo, por isso eu quero adorá-lo, por isso eu quero ser uma boa criança, quero ser um bom menino, quero ser uma boa menina. Por quê? Porque eu sei que para Jesus eu tenho um valor imenso, tá, crianças? Nunca esqueçam isso, tá bom? Então, gente, e a Bíblia, ela nos conta em outra passagem que um tempo depois Jesus estava ensinando o povo. E, gente, vocês sabem o que aconteceram? O que aconteceu? Várias pessoas, vários pais e várias mães, sabe o que eles fizeram? Eles trouxeram as crianças, olha, para Jesus orar por elas e abençoar. Eles achavam que não teria problema fazer isso. Mas, gente, os discípulos, sabe o que eles fizeram? Eles não fizeram uma coisa muito boa não, sabe? Eles pegaram e mandaram esses pais pegarem seus filhos e saírem dali. Então, eles não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus, sabiam? Será que eles estavam pensando que as crianças ali iam deixar Jesus cansado ou iam deixar Jesus aborrecido? Será que eles pensaram isso? Hein? Gente, eu acho que eles pensaram, mas, gente, Jesus não ficou satisfeito com isso, sabia? E sabe o que Jesus fez? Jesus, ele falou assim, quando ele viu os discípulos fazendo isso, Jesus falou assim, olha, está escrito lá em Mateus 19:14. Ele falou assim: deixem as crianças virem a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Então, crianças, por isso que eu sempre digo, eu quero ser como vocês, sabia? Porque Jesus, quando olhava para aquelas crianças, ele ficava muito feliz. E, gente, isso não parou ali. Isso é até hoje. Por isso, crianças, vocês têm que ser fortes e valentes, vocês têm que ser corajosos e vocês têm que amar a ir na igreja, vocês têm que amar, sabe o que? A palavra do Senhor e estudá-la e estar sempre ali na igreja, porque criança na igreja é muito importante, sabia? Porque as crianças ali na igreja, elas vão aprender mais de Jesus, elas também podem ajudar, sabia? Porque a criança é muito útil. Às vezes tem um bebezinho chorando, quando uma criança chega perto, o bebezinho já se alegra, ele já quer ali ficar brincando com a criança e você brincando com eles, vocês estão ajudando, sabia? Vocês podem ajudar o pastor. Olha, vocês podem, se vem algum lixinho pelo canto, vocês podem ajudar tirando, não é? Vocês podem perguntar aos professores, aos diáconos, gente, o que eu posso ser útil? Porque vocês são muito úteis na igreja. Sabia? Por isso que lá na igreja é lugar de crianças, tá bom? Porque Jesus em momento algum falou para as crianças ficarem longe deles. E, gente, olha, ficar perto de Jesus, é coisa muito boa, sabia? E, gente, não parou por aí, não. O que Jesus, ele queria mais uma vez dizer aos discípulos,
quando ele falou para deixar as crianças ali, sabe o que foi? É que ele quis dizer que os adultos também, eles deveriam ser tão dependentes de Deus como uma criança é dependente dos pais, sabia? Ali Jesus não falou só para as crianças, não, falou para os adultos também. Então, crianças, ele mostrou ali, vocês já viram que uma criança quando quer comer, quando está com fome, mamãe, eu quero almoçar, ou mamãe, eu preciso jantar, mamãe, eu quero tomar café da manhã, mamãe, eu quero uma roupinha limpa para eu vestir. Vocês estão vendo como vocês são dependentes da mamãe e do papai também? Então, assim, nós adultos também temos que ser dependentes de Deus. Nós devemos ser como vocês. Olha, crianças, que coisa linda. Vocês podem aprender com a gente, mas nós também temos muito a aprender com vocês, não é mesmo? Então, gente, bom, depois dessa lição que Jesus fez ali, dizendo que os adultos também devem aprender com as crianças e devem ser com Deus assim como as crianças são com os seus pais. Depois disso, Jesus, ele pegou de novo uma criança no colo, sabe? E pegou ela nos braços e colocou a mão sobre a cabeça dela e fez, sabe o que, gente? Jesus a abençoou. Crianças, Jesus, ele nos abençoa todos os dias. Ele abençoa as crianças, sabia? Então, crianças, hoje eu quero dizer uma coisa a vocês. Nunca deixem de estar do lado de Jesus. Nunca deixem de buscar o quê? O reino dos céus. Por quê, crianças? Porque Jesus, quando ele olha lá dos céus, eu imagino a felicidade dele em olhar para vocês. E então, crianças, Jesus, ele diz aí que vocês devem ser exatamente isso, corajosos, vocês devem amar as pessoas, vocês devem servi-lo, vocês devem ser úteis, não é? Vocês devem servir aos amigos, aos irmãos. Então, crianças, foi exatamente isso que eu aprendi com Jesus. Sabia? Eu aprendi, olha, com Jesus o quê? Que ele fica bravo. Quando alguém não quer o quê? Deixar vir a ele as criancinhas. Então, crianças, vamos sempre estar na casa do Pai, tá bom? E hoje nós aprendemos que Jesus teve um momento muito especial com as crianças, não é mesmo? Pegou criança no colo, orou pelas crianças e o quê? E as abençoou, não é? Então, crianças, vamos essa semana estudar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Eu anotei aqui, olha, eu vou falar para vocês estudarem aí Marcos 9:35, Marcos 9:37, Mateus 19:14. Tá bom? Durante essa semana, no culto doméstico, vocês façam isso. Vocês leem esses versículos e, pensam bem no valor que vocês têm, tá bom? E, gente, pensa bem que vocês são crianças, mas Deus quer usar vocês, tá bom? Então, sempre que vocês orarem, vocês digam assim: Senhor, eis-me aqui. Tá? Façam como Samuel, dizem sempre ao Senhor, eis-me aqui, tá, crianças? E o Senhor vai usar vocês, tá? E vai abençoar vocês.
E eu, olha, quero ser como vocês. Tá bom, crianças? Um beijo para vocês, uma semana, olha, muito abençoada, cheia da presença de Deus, tá? Que vocês possam estar estudando, que vocês possam estar cantando louvores ao Senhor, tá bom? E domingo que vem vou estar aqui com mais uma lição. Tá joia? Tchau, crianças! Uma boa semana para vocês!